Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Mordido com joystick dentro. Agora falaremos sobre uma doença comum que afeta diretamente a atenção plena. Pelo fato de esta doença ser latente, não apresentar sintomas clínicos claros e inequívocos e também não se interessar particularmente pela medicina oficial, vamos dar a ela um nome condicional de mordida para começar. Tente, no decorrer da descrição, adivinhar do que se trata. Sintomas gerais. Mordido deixa lixo em todos os lugares: garrafas, caixas, embalagens, núcleos, bitucas de cigarro e outros tipos de lixo. Xinga constantemente. Pode manchar uma parede limpa, elevador, janela pública. Transporte. A necessidade particularmente aguda de jogar lixo é experimentada em lugares onde a pureza natural ainda é preservada. Não. Tem medo de ser rude quando está sentado no carro. Sopra em uma sirene. Corta todos. Ele estaciona onde quiser. Ele marca sua aparição em plataformas virtuais com todo tipo de críticas imparciais dirigidas a outra pessoa. Tenta despejar sua negatividade nos outros por todos os meios disponíveis. Atua inconscientemente, no nível estabelecido pela sociedade. Programas ou instintos. Facilmente sugestionável, voluntariamente conduzido por slogans políticos e publicitários. Despretensioso em alimentação e manutenção, pode-se contentar com comida barata e utensílios domésticos de baixa qualidade. Transportadoras. Antropóides, humanoides, ungulados, roedores e outros representantes do mundo animal. Curso da doença. A doença geralmente prossegue sem quaisquer sintomas clinicamente significativos. Mas, dependendo do sorogrupo do patógeno, do grau de sua virulência, da magnitude da dose infecciosa, bem como do estado de imunidade específica e resistência do corpo, a doença pode ocorrer de várias formas: aguda, subaguda, crônica, latente e abortiva. Diagnóstico. O diagnóstico é feito com base em dados episotológicos, alterações patológicas e resultados laboratoriais. Infecção. A transmissão fecal-oral é mais comum, mas também pode ocorrer transmissão oral-nasal. As rotas de infecção por contato, água e alimentação são comuns. Além disso, é possível uma via transmissível de infecção, através de picadas. O patógeno entra no corpo, principalmente através das membranas mucosas dos sistemas digestivo, respiratório e geniturinário, ao ingerir alimentos e água contaminados, ao ingerir cadáveres de animais, ao banhar-se em corpos d'água infectados e também ao acasalamento. Epicrise. A pessoa mordida se comporta de maneira inadequada e, via de regra, está em estado de loucura, embora externamente pareça bastante normal. O paradoxo das manifestações dos sintomas reside no fato de o paciente apresentar um comportamento desviante que não ultrapassa os limites das normas geralmente aceitas. Tratamento. Pegue em proporções iguais absinto, tansi, imortelle, 1000 folhas, casca de álamo, orégano, misture tudo em uma caixa. Despeje 2-3 colheres de sopa cheias em um bule, despeje água fervente e aqueça em banho-maria, por exemplo, em uma tigela com água fervente, por 15 minutos. Tome meio copo 3-4 vezes ao dia antes das refeições. Você deve ter adivinhado que estamos falando de parasitas. Apesar do tom semi-irônico, indiquei os sintomas e o tratamento com muita seriedade. Os parasitas realmente têm um impacto na psique, começando com a turvação da consciência e até o controle direto das motivações e ações. Isso é comprovado até por estudos científicos, embora não existam tantos estudos desse tipo. Eu me pergunto o que será revelado quando os parasitas forem tratados de perto. Embora possa acontecer que eles não se envolvam. Afinal,
É benéfico para estranhos esconder sua presença de todas as maneiras possíveis. No entanto, eles não podem se esconder completamente. Além dos sinais corporais, nem sempre inequívocos, também existem características comportamentais do mordido. Por exemplo, o hábito de jogar lixo e xingar inconscientemente quase certamente indica que essa pessoa simplesmente convive com vermes. Forma-se uma espécie de simbiose, com a única diferença de que apenas o intruso se beneficia. A transportadora fornece a ele um lar, comida e reprodução. O objetivo final dos parasitas é a distribuição onipresente, por todos os meios disponíveis. Por exemplo, a lombriga põe até 300.000 ovos por dia. Nenhum outro ser vivo na Terra tem tamanha fertilidade. Os alienígenas realizam seu objetivo, inclusive por meio do gerenciamento das reações comportamentais do portador. O usuário tende a espalhar inconscientemente ao seu redor tudo o que toca, direta ou indiretamente, material ou verbalmente. O comportamento do mordido é precisamente inconsciente, pois não é ele quem se controla, mas quem se senta lá dentro com um joystick. Uma pessoa não está ciente no momento em que joga lixo. E ele não jura, mas fala. Para ele, tudo isso é familiar, normal, natural. Tal é a natureza. Muito feias, se observadas de fora, mas bastante orgânicas para nossa sociedade, porque esses muito mordidos são a maioria. E, como sempre, avassaladores. Assim, obtemos uma formulação tão estranha, comportamento desviante que não vai além das normas geralmente aceitas. E não faz muito tempo, descobriu-se que os parasitas são particularmente viciados em produtos sintéticos, roupas, utensílios domésticos. Quanto mais química, melhor para eles. Muito provavelmente, esse comprometimento se deve às consequências que os produtos da tecnosfera trazem consigo, diminuição da imunidade e intoxicação geral do corpo, que é exatamente o que os parasitas precisam. Não é por isso que todo o mercado agora está inundado de produtos baratos e de baixa qualidade? Não me dá prazer discutir este tópico, mas sou forçado a fazê-lo por algumas observações, bem como por um grande número de cartas com perguntas sobre o assunto. Aqui está uma dessas. Observações. Há uma floresta antiga em nossa área. Troncos poderosos de árvores centenárias erguem-se alto no céu. Em um canto isolado desde os tempos antigos, existe uma fonte maravilhosa. Voditsa é maravilhoso, saboroso, gentil. As pessoas descobriram a fonte e agora vêm constantemente com seus cilindros para estocar água. Muita gente da cidade. Parece que todos eles deveriam ser gratos à maravilhosa fonte por lhes dar água. Mas não. A imagem que vi me deixou em completo espanto. O lixo estava espalhado por todo lugar. Eu já vi todo tipo de coisa, mas para algo assim. Obviamente, trata-se de um caso clínico, que já tem interesse puramente médico. É impossível explicar esse fenômeno senão por uma grande porcentagem dos mordidos, já lidos, no sentido literal, sem aspas, entre os visitantes da fonte. O portador daquele que senta lá dentro com um joystick não pensaria em dizer uma palavra de agradecimento à fonte. Pelo contrário, ele definitivamente ficará sujo. Mas ele faz isso completamente inconscientemente. Ele veio à fonte inconscientemente. Acabei de ouvir com o canto do ouvido que essa água parece ser útil, então acredito cegamente que ela recebe sua parcela de benefícios. No entanto, o mordido não se beneficiará da água da nascente. Porque o valor dessa água está na qualidade da informação que ela carrega. Mas que bondade pode permanecer depois que a água estiver nas mãos do mordido, com seu modo de pensar? Tenho certeza de que entre vocês, queridos leitores, não haverá quem jogue lixo perto da fonte. Porque esse tipo de sujeito não está interessado na prática do crescimento espiritual ou algo assim. E você certamente não gostaria de ter nada a ver com eles. Muitas cartas vêm de você com a mesma pergunta: qual dos programas antiparasitários escolher? Não há uma resposta única. Todas as pessoas são diferentes,
Todas têm problemas individuais. Os programas também são todos com uma abordagem diferente, cada um tem seus prós e contras. Em vez disso, você encontrará intuitivamente o que precisa. Existem programas baseados em fitopreparações e existem técnicas de bioressonância. Você pode usar uma ou outra abordagem, ou ambas. Escolha por si mesmo o que você confia intuitivamente. Mas, idealmente, é claro, seria melhor recorrer a especialistas. Só posso dar recomendações gerais. A primeira regra é uma abordagem abrangente. Medidas devem ser tomadas contra todos os tipos de parasitas ao mesmo tempo, porque outros sempre tomam o lugar de alguns. Por exemplo, antibióticos destroem bactérias, fungos entram em seu lugar, etc. É melhor dar preferência a remédios à base de ervas. A química, como sempre, cura uma coisa, aleija outra. A segunda regra é a ativação do trato digestivo. Não basta neutralizar os parasitas, eles ainda precisam ser expulsos. Aqui também eles podem ser usado remédios fitoterápicos apropriados, não há necessidade de engolir comprimidos. Por exemplo, pegam-se 100 gramas de figos e ameixas, passam-se por um moedor de carne, juntam-se 50 gramas de folhas de sene, pode-se tirar de saquinhos, e depois tudo isso é misturado com mel e óleo de abóbora, azeite pode ser usado, também 100 gramas cada. Guarde na geladeira, tome uma colher de chá todos os dias antes de dormir. A terceira regra é que a alimentação durante o tratamento deve ser rica em fibras. Você também deve introduzir plantas antiparasitárias em sua dieta: cebola, alho, alho selvagem, pimenta, mostarda, raiz forte, rabanete, cravo, sementes de abóbora, suco de romã, melão, melancia. A quarta regra é que a duração do curso deve ser de pelo menos 1,5 a 2 meses. Os parasitas são os mais tenazes e teimosos de todas as criaturas que habitam nossa terra. Eles não vão sair assim só porque foram mostrados à porta. Você precisa deixá-los saber que condições absolutamente insuportáveis foram criadas para eles em seu corpo. A quinta regra é privar os parasitas de seu menu favorito. Se você continuar a usar produtos sintéticos de supermercado, produtos de farinha premium, pão com açúcar e fermento, descobrirá que está tentando expulsar estranhos e, ao mesmo tempo, apreciá-los, o que é ilógico. Todo tratamento pode ser desperdiçado. Se você decidir mudar para um novo degrau da pirâmide, estranhos o deixarão gradualmente, porque não suportam um ambiente limpo e alimentos vegetais vivos. Porém, até o momento em que seu corpo estiver totalmente limpo e restaurar a imunidade saudável, muito tempo pode passar. Portanto, não custa nada organizar para eles pelo menos um programa de entretenimento para turistas estrangeiros. Não negue a si mesmo tal prazer. O remédio mais universal e barato contra estranhos é uma infusão de ervas amargas. Eu já dei a receita padrão acima. A amargura, além de fazer os convidados se contorcerem, também normaliza as funções do trato gastrointestinal. Comparado aos produtos químicos, o amargor é praticamente inofensivo e não há necessidade de ter medo deles. O mais difícil de se livrar de unicelulares e fungos. Estes são os convidados mais insidiosos e persistentes. Sentam-se quietos, quase não se entregam, mas são atividades muito destrutivas. Por exemplo, nem tanto junk food quanto Helicobacter, uma bactéria espiral, é uma das principais causas de úlceras, gastrite e azia. Não é de admirar que os remédios para azia sejam tão amplamente divulgados. Aparentemente, há uma demanda crescente por isso. A seguir, mais algumas receitas simples de antibióticos naturais, especialmente contra os unicelulares. Giardia. Misture em proporções iguais. Raiz de Elecampane, cinquefoio, inflorescências immortelle, hortelã-pimenta, raiz de Burnet. Despeje 2-3 colheres de sopa cheias em um bule, despeje água fervente e aqueça em banho-maria por 15 minutos. A decocção é tomada meia xícara uma vez ao dia, independentemente da refeição.
Helicobacter. Misture em proporções iguais calêndula, milfolhas e erva de São João. Despeje 2-3 colheres de sopa cheias em um bule. Despeje água fervente sobre ele, embrulhe e deixe fermentar por cerca de 40 minutos. Tome meio copo 30 minutos antes das refeições, pelo menos 4 vezes ao dia. Beber tudo isso, claro, não é muito agradável. Mas que bom! Perceber que para estranhos isso geralmente é uma tortura. Resumo. Os parasitas têm um impacto na psique, começando com a turvação da consciência e até o controle direto das motivações e ações. O hábito de jogar lixo e xingar inconscientemente quase certamente indica que essa pessoa simplesmente convive com vermes. Os parasitas são particularmente viciados em produtos sintéticos, roupas e utensílios domésticos. Quanto mais química, melhor. Para eles, devem ser tomadas medidas contra todos os tipos de parasitas. Ao mesmo tempo, porque os outros sempre ocupam o lugar de um. Não basta neutralizar os parasitas, eles ainda precisam ser expulsos. Limpeza corporal. A alimentação durante o tratamento deve ser rica. Fibra. Introduza plantas antiparasitárias em sua dieta. A duração do curso deve ser de pelo menos 2 meses. Sintéticos de supermercado, um menu favorito de parasitas. Antes de passar para um novo nível da pirâmide, é necessário criar condições completamente insuportáveis contra a barra U200B contra a barra U200B no corpo para estranhos. Passamos para a parte final do livro, sobre a sociedade e o ambiente em que vivemos. O próximo capítulo foi publicado pela primeira vez na revista Russian Pioneer, http://www.ruspioneer.ru. Peço que leiam todo o texto com atenção, pois as informações nele contidas não são para percepção, mas para conscientização. Talvez algumas coisas lhe causem surpresa ou até indignação. Mas não tire conclusões precipitadas. Alguns tópicos que abordei aqui apenas de passagem, como intoxicação informacional e redes sociais, serão desenvolvidos com mais detalhes nos capítulos seguintes. Por enquanto, isso é o que pensar. Facilite sua vida.